E quando a gente vai falar em primeiros socorros, nós temos que pensar sempre na segurança do socorrista. Então não é assim, sai correndo tipo super-herói, né? A gente precisa primeiro dar uma avaliada na cena. Ai, Ana, mas quanto tempo eu tenho? O menor possível, né? Então é olhar para a cena e aquela questão de segundos conseguir avaliar se essa cena oferece risco para mim ou não, tá? O lema de todo socorrista é primeiro eu. Né? Eu tenho que salvar a minha vida primeiro, garantir que a minha vida está em segurança para eu poder prestar socorro para outras pessoas. Então a gente vai sempre verificar o cenário, né? A cena de onde está acontecendo aquele acidente, tá? E aí, acidente eu falo mesmo que seja um infarto, né? Que resultou numa parada cardíaca. Enfim, mesmo assim eu preciso dar uma avaliada nessa cena, como é que está em torno dela, tá? Principalmente se eu chego e já aconteceu. Então, existem fios energizados próximo desse local? Existe produção de gases e vapores químicos? Existe tráfego de veículos para eu poder parar para prestar socorro? Existe focos de incêndio? Existe pontos de desabamento? Eu tenho que dar essa verificada antes de prestar suporte, antes de sair naquele efeito super-herói, tá? Então, o lema do socorrista, primeiro eu. Alguns cuidados que os socorristas devem ter. O uso de EPIs disponíveis. E aí, quando a gente fala em, por exemplo, um atendimento na rua, né? Que seja um acidente de trânsito, tá? Ou que seja uma convulsão, então, né? Um evento clínico, tá? A pessoa que sofre uma convulsão, frequentemente, ela vai eliminar muita secreção, tá? Por mais que eu segure a cabeça dela para ela não bater a cabeça durante as contrações, né? Que ela tem, eu vou acabar entrando em contato com essa secreção, né? Que é o ideal, é que todo profissional da saúde, principalmente, né, ande sempre com um parzinho de luvas de procedimentos na bolsa, tá? Porque ou na mochila, né, no caso dos meninos, né? Porque se acontecer, eu estou preparado e posso me prevenir. Tá? É claro que numa situação de primeiros socorros na rua, assim, a gente tende a sair correndo para fazer, e se eu não tiver luva, eu vou acabar fazendo igual. Mas a gente deve sempre parar para pensar um pouquinho se vale a pena a exposição, principalmente quando tem sangue, né? Então evite exposição, né? As doenças estão aí e as pessoas não têm, e doença não tem cara, né? Então HIV, hepatites, infecções virais aí, né? Estamos nessa onda aí de Covid. Então eu chego na rua, é uma parada cardiorrespiratória, eu vou fazer uma ventilação, né? Fazer respiração boca a boca. Quem é essa pessoa? Mesmo que eu conheça, hoje em dia a gente não visita nem os pais, né? Nem as pessoas, às vezes, que são próximas, mas não moram conosco, a gente está evitando as visitas, né? Eu vou fazer então a ventilação ou não vou fazer? Tá? E o que eu posso fazer então, se eu vou optar por não fazer o que me contamina, tá? Lema do socorrista, primeiro eu. Olha só, adoro essas cenas. Trabalhadores comuns, né? Assim como nós, né? Mas em ambientes um pouco diferentes. Esse daqui, então, tá ali, ó, limpando ali embaixo, escavando, enfim. E ele tem, né, a ingênua impressão de que esses paus aqui de madeira, né, conseguem segurar essa pedra. Esse daqui está mexendo na eletricidade, mas olha onde ele botou o rico dos pezinhos dele. Que legal, né? A água é condutora, né, de energia. Esse daqui, então, está trabalhando embaixo de um carro. Olha como que ele fez, então, para levantar o carro, né? Esse daqui, então, está ali arrumando janela ou pintando, não sei, né? Mas nas alturas, sabe, né? Isso a gente vê frequentemente, né? Principalmente uma mulherada aí que se pendura para limpar vidro. Etapas básicas, então, do socorrismo, tá? Análise da cena. Então, a prioridade são sempre os cuidados com a segurança do profissional. Vocês podem observar ou refletir um pouquinho, tá? Todo mundo tem uma história para contar sobre o SAMU, né? E eu ouço muito, quando a gente está em sala de aula, a gente faz essas discussões, o pessoal contar histórias de que o SAMU omitiu socorro, né? Ligaram pro SAMU e aí teve um assalto, esfaquearam uma pessoa e a pessoa está sangrando com uma faca e o SAMU se nega a ir atender, né? Ou teve um tiroteio em determinado local, as pessoas ligaram para o SAMU porque tem pessoas feridas, o SAMU se nega a atender. Por quê? Porque é o primeiro socorrista. Quem entra nas áreas de risco vai ser a polícia, né? Se tem violência, né? E se houver risco de desabamento, enfim, vai entrar primeiro os bombeiros. O SAMU só entra quando a cena está segura para os profissionais de saúde, tá?
Então, olha lá, observação, sinalização, afastar curiosos, né? Também faz parte, né, das etapas básicas do socorrismo e tomar medidas para evitar novos acidentes. Vou deixar para vocês aqui no Moodle 2 vídeos, tá? Que eu quero que vocês assistam nesse momento, se vocês puderem dar um pause aí e trocar para os vídeos ou assistirem logo após, tá? Esse daqui, que estão mostrando sobre cenas de acidente e falando sobre sinalização de acidentes, para vocês verem como são questões que às vezes são negligenciadas, né? A gente deixa de fazer pela euforia do momento e acaba gerando um acidente ainda maior. Um dos vídeos ali são 3 acidentes que acontecem na sequência por uma falta de sinalização. Olhem os vídeos, vai ser bem bacana, tá? Vai mostrar um pouquinho dessa questão de sinalização da cena. E a comunicação com serviços de saúde, tá? Que é especificamente aí serviços de urgência, né? Com o SAMU, tá? A gente tem também como telefone de emergência os bombeiros, tá? E esses aqui vocês têm que saber. Tentem pensar agora aí onde vocês estão, qual é o número dos bombeiros, qual é o número da SAMU e qual é o número da Polícia Militar. Porque eu já ouvi, inclusive em sala de aula, que o número da SAMU é o 911. Isso é coisa de gente que vê muito filme. Porque isso não é o número da SAMU no Brasil. Então vocês saibam os números, certo? Os bombeiros é o 193, SAMU 192 e a Polícia Militar é o 190, né? 190. O que acontece com frequência é as pessoas ligarem errado e eles vão dizer para vocês, ligue para tal. E aí a gente acaba perdendo tempo, tá? No contato com a SAMU, tá? Como é que a gente deve fazer essa comunicação? A central de regulação da SAMU, ela é bem nesse formato aqui que tá nessa foto, tá? E seria super bacana a gente fazer uma visita, mas nesse momento a gente não consegue fazer, né? De repente, posteriormente a gente marca alguma oficina, alguma coisa que a gente consiga abordar isso aqui, tá? Então, desse lado de cá é onde ficam os médicos, né? Então, esse daqui é um médico, né? Aqui tem uma bancada com uns 4 médicos, 5 em média, né? Na SAMU Porto Alegre, tá? Do lado de lá, no fundo, ficam as telefonistas que estão de frente para os médicos. Elas atendem a primeira ligação quando chega. Então, elas têm que identificar qual é o primeiro papel delas, identificar o local aonde que as pessoas estão, né? E se realmente fazerem um filtro para ver se não é um trote, se realmente é uma ligação de urgência, né? Ou emergência, tá? E aí elas transferem para a equipe médica. E aí elas já conseguem, inclusive, ir também já enviando uma ambulância, né? Fazendo essa comunicação aqui. Esses televisores que tem aqui em cima, bem grandes, estão vendo? Ó? Nessas televisões ficam passando como é que estão a lotação das emergências hospitalares, né? Então, claro, aqui de Porto Alegre, né? Então aparecem as emergências ali de trauma, emergências clínicas, enfim. E se elas estão lotadas, se elas têm capacidade, né? Ou se elas estão em vaga zero. Vaga zero é quando não tem, a emergência se declara lotada, mas ela não pode nunca negar a entrada de uma ambulância. Então, se não tem vaga em nenhum hospital, a SAMU entra por vaga zero, né? Ela entra e ela tem prioridade de atendimento, tá? Informações importantes, então, ao solicitar socorro. Eu sei que para quem já fez ligação para o SAMU, sempre gera aquela angústia, porque, primeiro, as pessoas muitas vezes não sabem dar o endereço de onde estão, né? Ou pelo menos não sabem dar o endereço correto. Elas sabem que tem que ligar para a SAMU, mas não se preocupem em antes coletar informações para que a SAMU consiga chegar até lá, né? Não tem bola de cristal. Tá? Então, endereço do local, eles têm que saber qual é a rua, qual é o bairro, qual é a referência mais próxima para eles conseguirem chegar. Aquela identificação assim, eu tô na Avenida Cis Brasil, mas eu não sei qual é o número, a Avenida Cis Brasil é enorme, né? Então, não ajuda, né? Eles precisam de mais referências para conseguir chegar. E mandar ambulância sem saber onde está, aquela ambulância fica circulando, deixa de fazer outros atendimentos, né? E não chega no local que precisa, tá? Outra informação que é super importante: número de vítimas e as suas condições. É um acidente de carro e tem 3 vítimas, precisa de 3 ambulâncias. Cada ambulância só atende uma pessoa.
né? Então, não adianta vir uma ambulância e chega na hora e tem 3 pessoas para serem atendidas, tá? Idade aproximada e sexo da vítima, para eles poderem até poder prever, né, pelo menos, algumas questões de evolução do caso. Cinemática, então, como que está a cena, né? Tem fogo, tem risco, o que está acontecendo nesse ambiente, tá? Há quanto tempo ocorreu o evento? Se tu souber informar, né? Quanto tempo faz que aquilo aconteceu? Início e duração dos sinais e sintomas. Então, se é um infarto, quanto tempo que começou esse infarto? Até pelas questões de atendimento depois no ambiente hospitalar, que a conduta muda conforme o tempo que aconteceu. Tá? Os fatores agravantes, se tem fogo, se tem água, se tem algum corpo estranho, né? Faca, vidro, alguma coisa, né? Se tem algum objeto entalado, enfim, o SAMU vai fazer todas essas perguntas e as pessoas às vezes se incomodam de responder, mas elas são extremamente importantes, até para definir o tipo de ambulância que vai ser encaminhada. Existem 2 tipos de ambulância no SAMU: a ambulância de suporte básico de vida e a ambulância de suporte avançado de vida. Né? O SAMU de Porto Alegre ele tem 15 ambulâncias, né? A Política Nacional de Urgências ela prevê uma ambulância para cada 100 mil habitantes. Então, eles estão dentro da regulamentação, né? O Porto Alegre tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, né? Eles fecham. No entanto, são 12 ambulâncias de suporte básico, tá? Motorista e técnico de enfermagem, e 3 ambulâncias de suporte avançado, onde tem médico e enfermeiro. Tá? Então elas mudam completamente, né? A ambulância de suporte avançado são UTIs dentro da ambulância, mas elas mudam completamente como é que o equipamento que elas têm dentro da ambulância, conforme o tipo, as informações que forem passadas, tá? Toda vez que um socorrista realizar um atendimento, ele levará 2 fatores importantes, tá? Considerará 2 fatores iniciais. Primeiro, se a vítima está consciente ou não, né? Pessoa que fala comigo é porque tá viva, né? Tá consciente, tá? Vítima inconsciente, eu já tenho que começar a suspeitar até de parada cardíaca, então eu tenho que saber se ela está viva ou não, tá? 2. Evento clínico é um evento traumático. Eu consigo identificar isso, né? Qual é a importância de eu saber essa diferenciação, tá? Todos os eventos clínicos nos permitem maior liberdade de manipulação da vítima, né? Se foi um infarto e aí ele se encostou no sofá e ficou caído no sofá, enfim, ele não teve queda, ele não teve trauma, não preciso me preocupar com coluna, com imobilização, né? Dependendo do que for, eu consigo colocar no meu carro e transportar, né? Se for um evento traumático, eu não posso mexer na vítima, né? Ou eu tenho que imobilizar da forma mais suave, assim, né, possível, ou reta, assim, bloco, é a palavra, né, para preservar a coluna dela. Então, eu tenho que ter muito mais cuidados, e aí eu tenho que estabelecer prioridades, né? Então, eu tenho que conseguir identificar, é clínico ou é traumático, para saber como que eu vou manipular essa vítima. Toda vítima de trauma, a gente deve considerar que ela tem lesão cervical, até a gente conseguir provar o contrário. Então, a gente vai sempre preservar a cervical da vítima de trauma, né? Por causa das lesões de medula, quanto mais altas, né, maiores as consequências, né? O estado de uma vítima é inversamente proporcional ao número de informações obtidas pelo socorrista, tá? Mesmo as emergências clínicas, né, que acontecem dentro de casa, um AVC, um infarto, como eu disse para vocês, a conduta em ambiente hospitalar vai mudar completamente dependendo do tempo que essa pessoa está, né, que ela sofreu esse evento, tá? Vou continuar então no nosso próximo vídeo para a gente poder finalizar.